O Evangelho de hoje nos convida a ter esse olhar sempre voltado para onde Jesus está. E Jesus, primeiro, ele está dentro de nós. A Trindade habita em nós, isso é chamado pela doutrina da Igreja de inabitação divina, inabitação da Trindade. É o grande mistério que nos move, que nos sustenta, ou seja, o Pai, o Filho e o Espírito Santo habitam em nós. Jesus veio nos revelar, né, a Santíssima Trindade. Veio nos revelar que, uma vez fazendo a vontade de Deus, uma vez que nós somos batizados e vamos crescendo na graça, cada vez mais Deus, que habita em nós, pelo sacramento do batismo, Ele vai nos movendo, nos conduzindo. Um homem que tem consciência e a percepção interior e essa relação de amizade com a Santíssima Trindade, ele é um homem que nas suas decisões, ele não vai sendo conduzido pelos seus impulsos, pelos seus instintos, ele vai sendo conduzido pela vontade de Deus. É o que nós percebemos nos santos, né? Eles entram no céu, que é a alma deles, lá no íntimo da alma, onde Deus habita, eles vão lá, pela vida de oração, e encontram essa vontade. E uma vez saindo, entre aspas, né, da oração, porque sempre vai estar em oração, mas aquela oração mais parada que eu estou falando, como fala Santa Teresa, que a nossa oração deve ser parada, e essa oração parada, onde eu tiro um momento do meu dia para parar e estar diante do Senhor, vai movimentar o meu dia todo em oração. Quer eu esteja no trabalho, quer eu esteja estudando, quer eu esteja dormindo, a minha vida vai ser envolvida pela oração. Então vai ser aquele mistério, né? Seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu. Ou seja, o céu, que é nesse sentido também, a minha alma também é o céu, lá, né, onde Deus está, claro, né? Os céus. Mas o céu da minha alma, eu entro lá pela vida interior, pela graça de Deus, encontro a vontade de Deus e quero cumpri-la no meu cotidiano. Aí nós percebemos no Evangelho de hoje que essas pessoas ainda não tinham essa vida interior intensa, claro, mas elas desejavam tocar Jesus. Para onde Jesus ia, eles já se antecipavam e iam ao encontro de Jesus. Talvez os interesses não fossem os mais puros entre toda a multidão. Talvez alguns tinham uma intenção mais purificada, tinham de fato o desejo de encontrar Jesus de forma mais profunda. Outros só queriam a cura. Hoje não é diferente, né? Uns querem encontrar de forma mais profunda e outros querem a cura e pronto, e vou-se embora, obrigado Jesus, tchau. Mas a gente percebe que já é uma oportunidade. Deus é tão bom que Ele pega até mesmo esses desejos egoístas nossos, né? Que nós temos, que não são poucos, a intenção de ser curado, de arrumar um emprego, de conseguir um namorado, uma namorada, arrumar um casamento, conseguir os sonhos pessoais. São desejos que são bons, são lícitos. Mas se só são esses e nada mais, são desejos egoístas, né? Mas mesmo assim Deus se aproveita da nossa imaturidade, da nossa infantilidade. Ele usa isso como uma isca. E Ele nos pesca para estar próximo dEle, para nos amar e para nos ensinar um caminho de maturidade. Eles desejavam tocar a orla do vestido de Jesus, das vestes, né? Eles desejavam algo tão simples. Existem pessoas que condenam, que criticam, porque nós católicos temos um respeito, uma veneração, todo um cuidado com as relíquias dos santos. Mas sempre foi assim, desde o Antigo Testamento. Por exemplo, os ossos de Eliseu, teve um episódio que os ossos do profeta Eliseu estavam no local e teve um bandido que estava fugindo, né, de um local. Sei que nesse episódio da confusão toda tinha uma pessoa morta, né, e colocaram em cima dos ossos de Eliseu e a pessoa ressuscitou. Ou
seja, quem ressuscitou? Quem teve o poder de ressuscitar aquela pessoa? Claro que foi Deus. Mas Deus quis utilizar os ossos de um homem santo, um grande profeta, que foi Eliseu, que foi discípulo de Elias, né? do grande profeta Elias. Nós vemos, por exemplo, a sombra de Pedro curava. Era a sombra em si não, mas era o meio que o Senhor usava. Nós percebemos que os lenços de Paulo e outras coisas que pegavam de Paulo levavam, e os endemoniados eram libertos, os enfermos eram curados. Não é que o poder estava nessas coisas. Quando nós atribuímos o poder a essas coisas, vira superstição. Mas quando nós sabemos que essas coisas, quando Deus quer, podem ser um intermédio, porque Deus usa como Ele quer, o que Ele quer, quando Ele quer. A gente não pode determinar, não, Jesus vai curar agora. A gente pode pedir e crer, é diferente. Mas não, Ele tem que curar agora e pronto, que eu estou pedindo. E isso aqui tem que curar. Não são as coisas que curam e não é na hora que eu quero. Eu tenho que crer toda hora, claro. Mas não é na hora que eu determino. A gente percebe que as seitas, muitas seitas protestantes falam, não, determine a sua cura, coloque Jesus na parede. A gente coloca na parede o quadro, a lagartixa fica na parede, mas Jesus não é lagartixa nem quadro. Jesus é que manda. Ele faz na hora que Ele quiser. Eu vou abrir meu coração, crer, mas eu não vou mandar Jesus fazer. Não é o meu empregadozinho, não é um gênio da lâmpada. Não, eu preciso crer. Mas eu não posso impor a Jesus que Ele faça. Até porque nós, muitas vezes, não sabemos o que é o melhor. A gente pede de forma humilde. Deve ser, né? O pedido deve ser de forma humilde. Mas muitas vezes a gente está pedindo uma coisa ruim achando que é boa. Jesus até fala no Evangelho o seguinte, né? Qual é o pai, né, de família que o filho pede, por exemplo, um pão e ele vai dar um escorpião? O filho pede um peixe, ele vai dar uma cobra? Ele fala que não. Ele fala, quanto mais o vosso Pai do céu, se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai do céu não dará o Espírito Santo a quem o pedir. Então eu estou avançando um pouquinho do que foi falado no Evangelho, mas para nós entendermos, nós devemos querer tocar Jesus, sim. Sim. E mais do que tocar Jesus, hoje Ele nos toca. O mistério da Eucaristia é algo que a gente deveria agradecer todos os dias sem parar, porque não é a veste de Jesus, não é uma relíquia de Jesus, é o próprio Jesus, corpo, sangue, alma e divindade. Coisas que os protestantes não têm, coisas que nenhuma outra denominação tem, é somente a igreja fundada por Jesus. Alguns questionam, né? Por que na igreja católica muitas vezes não dá a espécie do vinho, somente o pão para os fiéis? Primeiro que depende de local para local. Por exemplo, quando eu estava no seminário, geralmente eu comungava sempre nas duas espécies. Quando a pessoa está no estudo religioso também. Quando tem locais que é solenidade, tem poucas pessoas também. Quando tem um povo bem preparado para isso, e um padre mais diligente, ele pode fazer isso também. Né? No sentido de que não são tantas pessoas. Mas também tem outra coisa. Esse questionamento é muito pobre. Por quê? O protestante fica preocupado por que não dá nas duas espécies. Mas a preocupação não deveria ser essa. Porque ao mesmo tempo que ele cobra que dê o pão e o vinho, ele só acha que é pão e vinho. E que só representa Jesus. Olha só, o mais grave não é se dar só pão, entre aspas, né, e vinho, porque não é mais pão nem vinho, é corpo e sangue. O mais grave é não crer que ali é o corpo e sangue de Cristo. Porque Jesus falou que isto é o meu corpo. Ele não falou que isto parece, isto representa, isto significa. Ele falou isto é. Não foi parábola, não foi símbolo. É tanto que várias pessoas foram embora escandalizados. Porque eram palavras duras, né? Como é que vai comer a carne de um homem, sangue?
aquela confusão na cabeça de muitos judeus, né? Mas o próprio São Paulo vai advertir depois, né? 1 Coríntios 11, quem come e bebe do corpo e sangue do Senhor, sem distinguir, que é o corpo de Cristo, come e bebe da sua própria condenação. Como é que um pão de padaria ou um pão de qualquer local que seja, feito à mão, vai condenar alguém? Ali, come e bebe a própria condenação quem diz respeito ao mistério que está comungando. Não é um símbolo, é Jesus. Então hoje nós não apenas tocamos a orla, nós tocamos o corpo de Cristo com a nossa língua, o nosso corpo, e a presença sacramental de Jesus ali fica, em média, 15 minutos, né? De forma a presença sacramental. Por isso que se fala tanto da ação de graças. A missa toda já é uma ação de graças. Porém, depois que nós comungamos, a gente deve estar em silêncio, ou então falando com o Senhor ali, dando toda a atenção a Ele, amando o Rei que está na nossa alma pela presença sacramental. Ele já está pela presença, porque Ele está no mistério da Trindade, mas ali Ele está na presença sacramental, corpo, sangue, alma e divindade. E nós podemos ter a vida totalmente transformada quando nós comungamos bem e depois da comunhão nós rezamos bem. O grande problema que a gente tem em nós é que nós não damos atenção a Jesus. A gente comunga, aí fica olhando para o coral, fica olhando para o padre, fica olhando para quem está do lado, fica olhando para tudo, menos para Jesus. Jesus é aquele que não tem a nossa atenção. Jesus é aquele que a gente olha 1 minuto, a gente fica de joelho, faz uma oraçãozinha por obrigação, 30 segundos. Tchau, Jesus, já fui, obrigado, viu, por ter vindo, pode-se embora. Às vezes a atenção com Jesus é uma atenção quase por obrigação. Não é uma atenção de amor. Não, estou falando com o meu Rei, está dentro de mim. Você percebe que as pessoas iam atrás de Jesus para todo canto que ele ia. E hoje Jesus está dentro da nossa alma, dentro de nós, e a gente banaliza. Parece que é mais fácil e a gente banaliza, porque é acessível. A gente precisa ter muito cuidado com isso. Às vezes a gente tem 10 anos de caminhada, 20, 30, e é a mesma pessoa porque a gente comunga muito mal. Vai falar São Pedro, Julião e Marte o seguinte, que quem comunga o corpo de Cristo em pecado mortal, ele comunga a Cristo e a Satanás. A Cristo para crucificá-lo e a Satanás para blasfemar a Cristo que está dentro da pessoa. Então é algo muito sério. Então vamos pensar um pouco sobre isso. Como é que eu estou comungando? Como fala São Pio de Pietrelcina, se os homens soubessem o que a missa precisaria se chamar a polícia para conter as pessoas que queriam estar na missa, né? E também alguns santos falam que os homens morreriam de amor e de tremor diante da grandeza do mistério que é a missa, se conseguissem visualizar o que acontece ali. Peçamos a Deus a graça de compreender um pouco desse mistério e que possamos correr todos os dias atrás de Jesus que está dentro de nós, não fora, mas dentro. Amém.